Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Carolina Machado, eu sou consultora da LS Concursos e hoje eu vim trazer para vocês mitos e verdades sobre os concursos nos tribunais judiciários. Nós iremos fazer uma pequena introdução, tá certo? Do que são esses concursos, quais são os principais cargos e depois a gente entra especificamente a respeito desses mitos e dessas verdades para tirar todas as dúvidas de vocês, tá certo? Vamos lá? Primeiro vamos falar um pouquinho dos cargos que são abrangidos, tá certo? Temos 3 cargos, basicamente, certo? Técnico, analista e oficial de justiça. Quando a gente fala em tribunais judiciários, a gente exclui o estudo para magistratura. Estamos falando da área de apoio, tá certo? Em relação ao técnico, o técnico é onde tem a maior parte das vagas, certo? É um concurso de nível médio, que é a grande massa de mão de obra que os tribunais precisam, que eles vão trabalhar basicamente com atendimento ao público, com a elaboração de documentos, com movimentação processual, tá? São eles que vão elaborar ofícios, é onde vai ter a maior parte do trabalho do tribunal, certo? O segundo cargo são os analistas, que é um cargo já de nível superior, e dentro desses analistas há algumas divisões, né? A mais famosa de todos são os analistas judiciários, que são formados em direito. Há necessidade de uma quantidade de servidores formados em direito para poder fazer o apoio imediato aos magistrados, tá? São eles que depois podem conseguir vagas para assessoria do magistrado diretamente. Mas também há outros cargos de analista, né? O pessoal da área de apoio que vai trabalhar diretamente com a parte administrativa do tribunal. Então, existem concursos para analista da área de contador, de engenheiro, de médico. Então, tudo que vai servir ali administrativamente o tribunal, certo? E também há um cargo muito conhecido que é o analista da área administrativa, que geralmente é para qualquer nível superior, que vai trabalhar com essa parte mais ligada à gestão de pessoal, à movimentação, a licitações, tá certo? E o outro cargo é o oficial de justiça, que é o cargo que hoje eu desempenho, certo? Há uma discrepância entre os tribunais, tá? Há tribunais que é nível superior, a maior parte deles inclusive é superior em direito, e existe um ou outro que ainda é um cargo de nível médio, tá certo? O oficial de justiça vai desempenhar as funções de forma externa do tribunal. É ele que vai dar cumprimento às ordens judiciais. É uma atividade mais dinâmica, né, sem muita rotina, tá certo? Sobre as funções gratificadas. Dentro do tribunal, depois que você passa, você ainda pode desempenhar algumas funções, como são os assessores, né? Como a chefia de secretaria. Então, há alguns cargos, isso vai depender muito de tribunal para tribunal, tá? Tem uns cargos que precatórios, ajudar o juiz na audiência, tudo isso ainda dá uma função gratificada, tá certo? E a pergunta que eu mais ouço falar é se você consegue conciliar o estudo para mais de um cargo. Sim, geralmente as provas de técnico e as provas de analista ou oficial de justiça, eles são em horários diferentes, né? Então quem estuda para mais, estuda para menos. Então quem estuda para analista pode fazer a prova de técnico tranquilamente. Pode ser que haja uma ou outra matéria ali que haja alguma modificação, tá? Mas é possível sim, tá certo? Vamos agora falar das diferenças dos concursos dos tribunais federais para os tribunais estaduais, tá certo? Nos federais a gente tem os TRFs, os TREs, os TRTs, os tribunais superiores, tá? E os estaduais são os tribunais de justiça. Qual é a grande diferença deles? Bom, basicamente o órgão empregador, então a atividade é a mesma, só que aí o que vai variar realmente são as condições de trabalho, a localização, o salário. Isso aí vai variar bastante de tribunal para tribunal, tá certo? Enfim, em relação aos TRFs, é a Justiça Federal, tá certo? Os TREs, eles são a Justiça Estadual, e os TRTs é a Justiça do Trabalho, certo? E os TJs é aquela justiça comum, mais do dia a dia, e que a gente que está mais presente na vida da gente. O pessoal pergunta muito se dá para estudar para mais de um tipo de tribunal. Bom, gente, isso aí vai depender muito do momento que a gente está vivendo, tá?
Por exemplo, 2018, 2017, 2018, a gente passou por uma fase que teve vários concursos de tribunal para TRT. Se você está tendo várias oportunidades ali, não há sentido de você desviar do seu foco, né? Que você vai ter algumas matérias específicas para sair totalmente e fazer um TRF ou um TJ, porque você vai ter que acrescentar matérias. Termina ficando muita matéria, tá? Mas, por exemplo, vamos supor que não tá tendo, você está querendo estar estudando para um TJ e aí sai a notícia de um TRF. Aí sim, você pode acrescentar matérias. Então vai depender. Hoje, no momento atual, hoje a gente não tem uma previsão específica de um concurso para Tribunal Federal para 2020, a não ser o TJ do Distrito Federal, certo? E então você consegue estudar para os TJs, então a gente faz um estudo geral, certo? Das principais matérias, que abrange quase todas, e aí sim, quando tiver alguma notícia de sair, a gente vai acrescentando matérias, não tem problema nenhum, tá? O que não dá é para tirar em todas ao mesmo tempo. O que a gente pode fazer é ir direcionando aos poucos, certo? O pessoal pergunta muito, e se eu fizer um concurso no Acre, eu posso voltar para o Rio de Janeiro? Gente, isso aí, nos concursos federais, é possível sim, mas não é tão simples, tá? Existem as remoções é quando você simplesmente muda de tribunal, tá? Sem nenhuma retribuição, e tem as permutas, ou seja, você encontra uma pessoa que esteja disposta a trocar com você. Nos tribunais federais, isso aí é possível sim, mas é comum mais em grandes capitais, que é mais fácil. Às vezes, em alguns estados ou outros, fica um pouco mais difícil. Nos TJs, você consegue fazer isso dentro, né, do estado, ali, tá certo? Você conseguir ir para outro estado, às vezes vai depender de seção, de servidores, que é uma situação mais difícil. Mas, minha gente, coloque uma coisa na cabeça de vocês. Hoje em dia, com avião, às vezes é muito mais perto você estar em outro estado do que você estar dentro do seu próprio estado. Às vezes você tem que pegar um carro que vai demorar 12 horas para chegar no lugar e às vezes você pega um avião em 2 horas você está na casa. Então, isso aí não é uma limitação, a não ser, óbvio, né, na situação específica de uma pessoa, que por causa da questão familiar e tudo mais, tá certo? Bom, Carol, quem faz para tribunal só pode fazer para tribunal? Não, o que está abrangido, né, dentro, quando a gente fala em vou estudar para tribunais judiciários, está abrangido toda a área de apoio, tá? Os servidores dos ministérios públicos, das defensorias públicas, das procuradorias, a AGU que teve, né, recentemente, as assembleias legislativas. Então ele dá uma abrangência muito grande, né? Há uma possibilidade muito grande, porque sempre tem concurso nessa área, porque ele dá bastante possibilidade, né, para você estudar e ter várias opções. Às vezes a pessoa quer ficar no seu próprio estado, então vai abrir o TJ, depois abre o Ministério Público, depois abre a Defensoria. Então termina que a pessoa tem várias opções ali, várias oportunidades, né, para fazer. E outra pergunta também muito comum, que é a pessoa que quer abranger ainda mais a área, né, de estudo, se dá para estudar para policial junto, se dá para estudar para controle, se dá para estudar para delegado. Gente, é aquela máxima, tá? Quem estuda para mais, estuda para menos. Lógico que não dá para você atirar para todos os lados. Isso aí você meio que fica perdido, certo? Agora, vai depender do caso específico do aluno. Vamos supor que um aluno já está avançado, já terminou ali o ciclo básico dele, e aí ele começa a ficar interessado em outro tipo de concurso. Aí sim, a gente pode começar a pensar na possibilidade de acrescentar algumas matérias para ele abranger a possibilidade. Mas, ao mesmo tempo, isso não é possível, tá? Mas meu primo, alguém passou, estudava para tal, para fiscal e passou para tribunal. Gente, é aquela coisa. Quem passa para mais, passa para menos. Então, ele já estava ali num nível bacana, né? Já estava avançado nas principais matérias. E aí sai um edital, poxa, é pouca coisa a diferença. Aí ele consegue dar uma paradinha e estudar especificamente para ali. Mas as principais matérias ele já estava dominando, tá certo? Bom, vamos começar agora sobre a questão principal, né? Que são os mitos. Todo mundo pergunta, chega para mim e diz assim, vou estudar para tribunal porque é o mais fácil de passar. Será que é mais fácil de passar? Bom, gente, há contradições, né? As pessoas ficam ainda naquela expectativa de 2007, que meu primo passou por 2 meses com a apostila de banca. Gente, isso não existe mais, né? Hoje a gente tem cada vez
menos vagas e cada vez mais gente querendo fazer. Então você precisa se profissionalizar, você precisa ter consciência que não adianta você, vou me matricular aqui no cursinho, vou assistir a videoaula e vou fazer a prova que vai dar para passar. Não é assim. Você vai ter que sentar, estudar, isso vai demandar tempo para você. Você tem que entender que não é fácil. Hoje em dia, um salário de tribunal, a maior parte, né, dos tribunais, ele tem um salário legal, ele tem um plano de carreiras que oferece, tem uma série de vantagens. Então, quantas pessoas não vão querer isso? É muita gente. Então, desmistifique isso, tire da cabeça que é a coisa mais fácil do mundo. O que é a diferença dos demais? A diferença é que você tem geralmente menos matérias, certo? Então, como você tem menos matérias, você consegue finalizar o estudo mais rápido. E você consegue chegar no nível competitivo mais rápido se você se dedicar a esse ponto. E aí sim, por isso que a aprovação vem mais rápido, porque você vai demandar menos tempo para concluir isso. Mas não necessariamente que é mais fácil. Cada concurso, ele tem as suas características. O tribunal é a mesma coisa. Então, o tribunal é um concurso extremamente concorrido, que tem uma quantidade legal de vagas, mas não é mais o que era antigamente, tá? Hoje em dia, antigamente tinha tribunal que chamava 3.000 pessoas. Hoje em dia, a gente não pode pensar nisso. Por quê, né? Primeiro porque a gente viveu uma fase de expansão da justiça, de interiorização da justiça, de criação de novas vagas, e por isso, né, houve a criação e por isso muita gente entrou, né? E hoje a gente tem vai começar a ficar regular, sabe? Então, assim, vai haver a substituição de pessoal, lógico, muita gente ainda sai de tribunal, muita gente ainda passa em outros concursos, se aposenta, e por isso há uma quantidade bem legal de reposições. Mas isso não significa que nossa, vou ali, pego a apostila de banca, dou uma estudadinha de 2 meses e passei. Não existe, tira isso da sua cabeça, tá certo? Outras pessoas também perguntam, só vou ler aqui a letra da lei e vou fazer a prova e tá tudo tranquilo, porque tribunal é letra de lei. Gente, isso mudou, tá? Não existe mais isso. Se você não estudar teoria, principalmente para os cargos de analista, os cargos de nível superior, se você não estudar teoria, se você não tiver atento à jurisprudência, você não vai passar, certo? Não existe isso, vou decorar. E também quem é que consegue só decorar a letra da lei? É muito difícil, tá certo? Muita gente fala, não, porque é concurso escada, que... Gente, não é. Hoje o salário de tribunal é excelente. Um tribunal federal, um nível médio hoje ganha líquido R$9.000, o nível superior ganha líquido R$12.000. A pessoa chega ao final de carreira com R$20.000. De onde isso é concurso escada? A não ser óbvio que a pessoa tem um sonho de algo melhor e algo maior e ganhar mais numa carreira X, ok, vai em frente, a pessoa tem que seguir. Mas, sinceramente, para mim isso não é um concurso escada, certo? Então, tira isso da sua cabeça, não fica pensando que, não dá, tá certo? E também tem gente que acha que, nossa, concurso do TJ da minha cidade saiu, agora eu vou começar a estudar hoje. Também desista, não existe isso, certo? O estudo tem que ser com antecedência, tá? O pós-edital é para você ajustar as arestas, certo? E massificar seu entendimento, fixar seu entendimento, focar em revisão, focar em questões, que é o que vai fazer o seu percentual de acertos aumentar. Não fica pensando que, meu Deus, é muito tranquilo, é pouca matéria, não dá tempo, tá certo? Vá por mim. Bom, e as verdades, né? O que é que o pessoal fala dos tribunais judiciários que é verdade, tá? Que a dificuldade de passar vem aumentando cada dia, isso é um fato. Eu fiz concurso em 2012 e fiz concurso depois de 2018 e foi completamente diferente as experiências, tá? Então, a forma como eu estudava em 2012, que era a minha forma que eu inventei da minha cabeça, sem ajuda profissional, sem nada, não foi suficiente para eu passar em 2018, por isso que eu tive que procurar uma consultoria, porque eu percebi que a forma como eu estava estudando já não era a mesma coisa mais, tá certo? Outra questão também, tá? Há necessidade de estudar teoria, sim. Não fica pensando que vai ser só ler a letra da lei e fazer umas questões. Não, gente, você vai ter que estudar teoria. Não tem para onde fugir, certo?
Em regra, possui horário de trabalho reduzido, plano de cargos e salários, benefícios, home office, isso é verdade, tá? Isso vai depender muito, a questão da carga horária vai depender muito de tribunal para tribunal, tá? Em alguns tribunais a carga de trabalho são 6 horas, outros são 7, outros são 8 horas. Há uma série de benefícios realmente, tem plano de cargos e salários, isso aí vai depender muito do seu tribunal, então a maioria já tem um plano legal, então tem uma série de benefícios a mais. O home office, e esse home office geralmente os tribunais eles estabelecem critérios, tá? Geralmente são 3 anos, depois que você passa da estabilidade você já pode, mas aí vai depender da função que você está desempenhando, né, de como tá, às vezes é alguns dias, outras vezes você consegue realmente ficar à distância um bom tempo, mas existe sim essa possibilidade, tá certo? Como eu já falei, não dá para se aventurar quando sai o edital apenas, então você tem que vir com o estudo regular antes, você tem que se antecipar, você tem que ir atrás, fazer sua base. O ideal, na verdade, é que você entenda, eu quero passar para concursos da área de tribunais, eu vou estudar. E aí sim, quando você chega no nível elevado de estudos, você vai fazendo os concursos até passar. A ideia é essa, não é assim por, eu só quero tal concurso. Gente, isso aí frustra demais a pessoa, sabe? Então você tem que entender que existe um mundo de possibilidades que você pode encarar, certo? E principalmente a necessidade de profissionalizar seu estudo. Você tem que colocar o estudo como uma profissão, como seu trabalho. Então você precisa organizá-lo, você precisa gerir, você precisa saber o momento certo de fazer cada das atividades. Se é para você estudar agora, se é para revisar, se é para você fazer as questões. Você tem que saber que você precisa, não dá para ficar, meu Deus, hoje eu vou estudar tal coisa, hoje eu faço isso, amanhã eu faço aquilo. Quando você vir, faz 5 meses que você não estuda tal matéria. Enfim, não dá mais para fazer isso, tá certo? Eu coloquei um quadrinho, né, no Instagram e pedi para os alunos mandarem algumas sugestões de perguntas. Eu vou responder algumas, tá? O pessoal perguntou muito se há necessidade de estudar jurisprudência para cargos de analista de tribunais e de que forma. Gente, assim, necessidade. Não é a mesma coisa de um concurso de magistratura, de procurador, não é a mesma coisa. Mas como é a melhor forma de estudar? A melhor forma é estudar a teoria. Você tem um material bom, ele já vai vir com toda essa jurisprudência, o que é mais importante, o que é que cai. Você estuda a partir dali, tá? E a partir de então você só atualiza. Então você vai ficar atento às novidades, às mudanças, e aí você já sabe que você só vai acrescentar aquilo ali. Então acho que a melhor forma é essa, você estudar pelo seu material e ir acompanhando a evolução da jurisprudência. Então sempre observar se houve súmulas novas, enfim. O pessoal pergunta muito, principalmente quem está iniciando, como fazer uma preparação voltada para tribunais de justiça especificamente, né? O que é que eu falo? Você tem que ver a base, você tem que analisar o concurso anterior para ver quais as matérias surgiram e também a tendência atual dos concursos. Não adianta você pegar um concurso que foi em 2008 e achar que o próximo do seu tribunal vai ser igual. Não vai. Então, vai mudar muito. Uma coisa era há 10 anos atrás, outra coisa é agora, né? Então, você tem que ver a tendência para o cargo que você quer e também como base o edital anterior. E a partir daí você faz uma base, né? Geralmente os concursos de tribunais de justiça, eles não variam tanto, né? Um ou outro é que pede uma coisa bem específica que não é o comum, né? Então a gente tem que ter em vista isso. Quando é uma coisa muito fora do que a gente está esperando, isso vai ser fora para todo mundo, tá certo? Qual a diferença do estudo antes do edital para o estudo depois do edital? Gente, o principal é que o estudo antes do edital é o estudo que a gente fala para o aluno fazer seu material de revisão, seja nos grifos ou seja resumindo. Ele tem que ter um material que ele consiga retornar de forma fácil, que ele consiga revisar e ele consiga ter acesso, que ele não precise mais ler 150 páginas para poder lembrar daquela matéria. Então ele tem que ter esse material de fácil acesso para poder lembrar rapidamente. Então é o período de construção, é o período de você estudar sua teoria com calma, de você fazer os exercícios completos, de você fazer suas revisões regulares e aí você avançar na matéria com calma, né, sem desespero, sem passar por cima de nada, e você constrói aquilo ali. O ideal é que você não tenha mais que voltar para a tua teoria de novo.
O ideal é se você mantiver, se você não parar, você já está com aquele material completinho ali. E aí, quando sai o edital, você entra numa nova fase, que é justamente o foco em muita revisão, em muita questão para você tirar todas as lacunas, para você fixar aquele conteúdo e para você conseguir aumentar seu percentual de acertos. Né? E aí sim, se for alguma coisa específica, um regimentozinho interno, uma matéria que não estava prevista de cair, assim você ainda tem tempo sim de estudar de forma competitiva essas matérias extras. Se você deixar para estudar matérias enormes, depois que sair o edital, você não vai conseguir competir, tá certo? O pessoal pergunta muito sobre a questão das revisões. Veja, existem inúmeras formas de revisões no mercado. Você tem que entender qual é a melhor forma que vai mais se adaptar à sua realidade, tá? A ALS ela tem um padrão mais comum que faz com que os alunos não fiquem, né, embananados para conseguir revisar, então a gente já prevê no nosso planejamento quais são os momentos específicos. A minha dica que eu dou é o seguinte: estudou algumas matérias, alguns assuntos, volta. E quando você voltar, volta tudo. Sempre que você, estudei assunto 1 e assunto 2, terminou, volta tudo. Estudei o assunto 3 e 4, terminou, volta 1, 2, 3 e 4. E assim sucessivamente. Quando tiver grande demais, né, às vezes tem 13 matérias, vai voltar tudo, aí você divide. Parcela ele para poder ficar mais fácil, tá? Para não ficar muito complicado, muito complexo essa questão das revisões, certo? E também a pergunta que eu até já falei um pouquinho mais, mas eu vou explicar um pouco mais sobre se a pessoa consegue estudar para vários tipos de tribunais ao mesmo tempo. Bom, gente, a pessoa consegue fazer aquele estudo regular. O que é que eu indico? Faz o estudo regular. O que é que cai em geral? Por exemplo, se você estuda, vamos supor, para analista, tá? Judiciário da área de direito. Se você estuda português, constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal, processo penal, informática e raciocínio lógico, já é a tua base. Então, a partir daí, você consegue fazer os TJs, certo? Você consegue fazer os TREs e os TRFs. E aí, e os tribunais superiores. E aí você, por exemplo, teve a notícia que saiu um TRE, aí você vai e acrescenta o direito eleitoral. Teve notícia que vai sair um TRF, aí você vai e acrescenta o previdenciário e o tributário. Tá certo? Então, a partir desse meio em comum, você consegue, assim, não dá para você estudar para todos ao mesmo tempo. Aí, você precisava de 200 horas no seu dia, né? Então, você fica meio perdido. Então, não dá para você estudar. Vou estudar para TREs, TRF, TRTs, TJs, todos ao mesmo tempo. Isso aí não dá, né? Não tem condições de fazer isso. Mas tem como você construir ao longo do tempo. Tá? O que é que eu falo para os alunos que ainda estão começando agora? Eu quero tribunais, mas eu não sei especificamente qual o tribunal que eu quero. Eu vou ver o que é que vai sair. Vamos fazer a base comum, certo? Vamos fazer a base comum e a partir das notícias, sim, aí a gente pode direcionar, tá certo? Gente, foi um prazer falar com vocês, certo? Meu Instagram é carolinamachado.lsconcursos. Vocês fiquem à vontade para mandar perguntas para mim por lá, tá certo? Um abraço, tchau, tchau.